Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez aqui estamos para aprendermos juntos, né, através da palavra de Deus e que o Espírito de Deus possa estar conduzindo cada momento. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tabernáculo. Então, a ideia, né, a gente poder, né, passear, né, no tabernáculo nesta tarde e aprendermos um pouco mais, né, sobre o que Deus, né, quer revelar, quer tratar com cada um de nós nesses momentos. Lá em Hebreus 8, capítulo 8, versículo 5, está escrito assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te se mostrou, te se revelou. Então, o tabernáculo, né, ali orientado por Deus e feito ali no Antigo Testamento, através do servo Moisés, aquilo é sombra, né? Era a sombra do que ia se manifestar. Então, aquilo que foi construído lá atrás, né? Através do Moisés conduzindo todas as coisas ali na construção, naquela riqueza de detalhe, né? Que a palavra traz ali em Êxodo. Mas cada detalhe daquilo estava focado para a realidade que se manifestou através da vinda de Jesus Cristo. Então, nos 4 evangelhos se manifesta, né? Cumpre a realidade que foi feito no tabernáculo. Então, o tabernáculo construído por Moisés era a sombra do que ia se manifestar. E se manifestou com a presença de Jesus Cristo. Então, lá em João, né, João 14,6, quando Jesus, nas suas ministrações, e tantas coisas que ele falou, quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para os judeus que estavam ouvindo aquela palavra, era tremendamente impactante. Então, quando Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tinha como para o judeu não voltar à imagem do tabernáculo. Por quê? Porque no tabernáculo, na entrada do tabernáculo, né? Aquela entrada, as cores, tudo ali, aquilo era o caminho. Então, a entrada do tabernáculo para o judeu era o caminho. E passando, né, pelo caminho, né, e aí depois mais na frente, na entrada do lugar santo, para o judeu era a verdade. A porta para o lugar santo é a verdade. E a porta, né? A porta, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele véu que se rasgou, era a vida. Então, quando Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para o judeu ele não conseguia, não tinha como ele separar aquilo era muito claro. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, era o próprio tabernáculo, né, que Jesus estava falando, que ele era este tabernáculo. Vamos agora, né, adentrar, né, nesse tabernáculo nessa tarde, e a gente vai estar aprendendo, né, um pouco mais juntos. Então, logo na entrada, né, do tabernáculo. Então, a entrada do tabernáculo se depara com o altar de sacrifícios. Então, eu creio assim que é uma cena assim que é impactante, né? Porque é a entrada onde são oferecidos os sacrifícios. Então, lá em Efésios 1,7 está escrito assim: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, em quem temos, né? Então, no altar é onde o pecado, né, é redimido por quê? Pelo sangue. Então, naqueles dias, né, do tabernáculo, então eram oferecidos, né, os animais. Então,
Naquela primeira entrada, então ali era onde eram feitos os sacrifícios dos animais, né? E os animais, era sacrificados os animais para quê? Né? Para o perdão dos pecados. Então, até esta data era necessário. Agora, com a vinda de Jesus, né? Jesus é o verdadeiro Redentor. O sangue de Jesus é aquele que lava, purifica todos os nossos pecados. Em 1 João 1,7 está assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Né? Em Romanos, né, fala assim: logo, muito mais agora, tendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, no altar, né? Então, no altar do sacrifício, né? Então, essa primeira entrada, né? Que é o caminho. Então, nessa primeira entrada, onde está os sacrifícios, né? Então, ali é onde, né, são lavados, purificados todos os nossos pecados. É no altar, amados. É no altar que a gente precisa, né, entregar todos os nossos Isaques. Né? E o que é entregar os Isaques, né? Então, Abraão, amigo de Deus, né? Abraão, sabe, tinha uma intimidade, né? Relacionamento íntimo ali, né? Com Deus. E ele tinha uma promessa, que ele seria pai de uma nação. E ele, durante anos, ele ficou esperando essa promessa, até que veio um dia, né? E veio Isaque. Então, Deus dá Isaque, mas Deus pede Isaque para Abraão. Por quê? Porque Deus, ele queria, né, que todo o coração de Abraão continuasse pertencendo ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Então é uma prova, né, que Deus faz com Abraão. Abraão, né, entrega Isaque, né, oferece Isaque. E Abraão vai, né, oferece Isaque. Porque Abraão, ele mostra para o Deus que o mais importante, né, que era, ele amava demais Isaque, mas muito maior o amor era por Deus. E ele tinha plena convicção que se Deus deu Isaque para ele, estava pedindo, certamente tinha alguma coisa, né, que estava no coração de Deus, e ele tinha convicção que Deus, né, não estava enganado, não estava equivocado, né, e ele vai e entrega, né, o Isaque, o que era mais precioso para Abraão, ele vai e entrega para o Senhor. Aí depois tem toda a passagem, né, que chega na hora, Deus, né, vai prover, né, um cordeiro, né, para entrar no lugar, né, de Isaque. Mas Abraão estava disposto a entregar o Isaque. Então, amados, no altar dos sacrifícios, é o lugar onde nós precisamos entregar, né, todos os nossos pecados. Né? E o que é o pecado? Né? Tudo aquilo que nos separa do amor de Deus, tudo que separa o nosso relacionamento de Deus, né, coloca alguma coisa entre nós e Deus como algo mais importante, nós estamos pecando. Então, o nosso foco, amados, né, toda a nossa vida, né, todo o nosso amor precisa estar em Deus, crendo que Ele nos deu tudo e Ele tem o direito, né, de pedir tudo de volta quando Ele quiser. Então, nós devemos amar, claro, tá? Isso é implícito, né, no nosso caminhar com Deus, né? Amar os nossos filhos, amar as nossas esposas, zelar pelas coisas que Deus tem nos concedido, a nossa casa, o nosso carro, o trabalho. Todas essas coisas nós não podemos ser pessoas, né, relapsas, né, pessoas que não dão o devido valor para os presentes que Deus nos dá na trajetória da vida. Então nós precisamos, né, cuidar dessas coisas, mas precisamos ter aquele espírito, né, de dispenseiros, né? Ou seja, né, tudo que está lá na dispensa não é meu, está a serviço do reino de Deus.
E é isso, né, que Deus quer que a gente, né, coloque, né, no altar dele. Então, e permitir também, né, os nossos pecados, né, toda mentira, toda idolatria, todo orgulho, toda vaidade, né, entregar, né, no altar do Senhor, para que o sangue de Jesus nos purifique, nos lave, nos torne limpos. No altar, né, neste lugar, amados, né, que a gente entra de cara, né, na entrada ali do tabernáculo. Este é o lugar onde nós precisamos aprender a morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer. Então, este é o lugar, amados. É que nós precisamos permitir, né, se entregar ao Senhor e morrer para que nasça dali, né, um novo homem. Que nasça dali uma nova perspectiva de vida. Então, muitas pessoas, né, amados, né, às vezes próximas a nós, né, têm caminhado durante anos, mas não têm permitido, né, morrer ali no altar dos sacrifícios. E aí a gente vai caminhando, né, que o Espírito de Deus possa estar nos ensinando nessa tarde, para a gente entender, compreender, né, essa necessidade, né, de morrer para que o Espírito de Deus faça a obra em nós. O João Batista, né, quando ele pregava o Evangelho, né, que veio anunciar, né, a vinda do Senhor Jesus, então as pessoas sempre ficavam, né, naquela eminência, então você é o Cristo, você é aquele que havia de vir, e ele falou, não sou eu. Né? E ele sabia, né, que quando Jesus chegasse, era necessário que ele diminuísse para que o Jesus crescesse. Jesus pertencia a toda a glória. E assim, né, por isso que há essa necessidade, né, da nossa morte. Porque nós queremos, muitas vezes, a gente nos aparecer, nós fazermos as coisas. E Deus quer fazer tudo através de nós, para que toda a honra e toda a glória seja somente dele. Então nós passamos, né, é necessário, né, passar pelo altar para podermos chegar na fonte. Aí a fonte, né? O que é a fonte, né? Então a fonte, ali é onde a gente vai encontrar, né, a água da vida. Né? E Jesus tem uma passagem que ele fala assim, eu sou a fonte de vida. Então quando ele fala isso também, os judeus, né, com todo o conhecimento que eles tinham no tabernáculo, ele sabia do lugar que Jesus estava falando. Eu sou a fonte de vida. Tem a passagem, né, com relação, quando ele está ali no poço samaritano, né, quando ele está no poço de Jacó, né, quando ele está no poço de Jacó conversando com a samaritana, e a samaritana, né, a samaritana chega, né, e tem todo aquele orgulho, né, fala assim, olha aqui, né, eu pego a água, eu tomo a água do poço, né, que Jacó tomou a água um dia. Então Jacó, né, eu estou tomando da mesma água que Jacó um dia tomou. Né? Então, imagine se nos nossos dias, né, se tivesse um poço, né, que o próprio Jacó tomasse a água, que tivesse passado por todos esses anos, olha, certamente, vamos fazer fila para tomar a água lá do poço de Jacó, né? E aí Jesus, ele pega e fala assim, olha samaritano, você toma essa água que você, né, toda essa água importante, né, mas você toma essa água, você vai ter sede novamente. Agora aquele que toma a minha água, jamais terá sede. Então pode haver muitas fontes, amados, para que a gente possa tomar água aqui e acolá. Mas a água que pode saciar o homem, o ser humano, o único que pode saciar a sede do homem é Jesus. Jesus é a verdadeira fonte. Jesus é o único que pode saciar toda a nossa sede, todo o nosso vazio. Ele pode nos preencher verdadeiramente.
Tem uma passagem lá em Salmo 42 que fala assim, né? Como o servo, né? O animal, né? Então, como o servo busca pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O servo, né? O servo, quando ele buscava pelas águas naquelas regiões secas, né? Então, somente quando faltava água, né? Nos tempos de seca, então o servo ele buscava pelas águas por dois motivos, né? Uma para saciar a sede dele, mas outra também é porque quando ele encontrava a fonte, ele se jogava no meio da fonte para lavar e deixar todo aquele suor dele para trás, porque ele cheirava, né? Tinha o cheiro da presa, né? E no deserto, o servo, ele era presa relativamente fácil para os outros na cadeia alimentar, né? Então, tinha outros animais querendo, né, pegar e comê-lo. Então, quando ele encontrava água, ele passava, né? Ele se lançava na fonte, se lançava nos rios para deixar todo aquele suor, toda aquela marca dele de animal, para que o animal, né, para que os seus inimigos, né, não mais o conseguisse, né, cheirá-lo, né, e continuar perseguindo. Então ele se livrava, né? Então ele saciava a sede, mas também deixava o cheiro dele ali. E fazendo assim um paralelo a nós, né? Então o que acontece? Nós primeiros, né? Nós passamos pelo altar de sacrifício. Então no altar de sacrifício nós deixamos, né, todo o nosso pecado. E o pecado, né, cheira, o pecado fede, né? Então o pecado, né, é o cheiro, né, para os demônios. Então quando nós tínhamos uma vida, né, que levava aos próprios desejos, tudo, uma vida totalmente assim, então nós estávamos sujeitos a outros inimigos. E isso, né, dava uma margem, né, para eles sempre estarem nos perseguindo. Sabe aquela pessoa assim que mente, né? Então ela mente demais, vai uma mentira para cobrir a outra, a outra, a outra. Então ela sempre ainda está ali, né? Presa, né? Presa ao inimigo. Porque ela assim, mas agora se eu falar a verdade, como é que vai ficar? Né? Então tem toda uma cadeia, né? Então a pessoa está presa, né, a todo um laço de mentira. Aquela pessoa que é corrupta, então ela se envolve, né, faz parceria com um aqui, faz parceria com outro, seja político, seja nas empresas, né? Então ela vai fazendo parcerias. Aí quando ela pensa, né, em fazer alguma coisa, não, ela está presa, né? Porque ela sempre está sendo, como fala assim, então as pessoas sempre estão querendo chantageá-la, né? Olha, eu sei as tuas falcatruas aí que você faz. Então, se você falar, a gente vai junto, vai se enrolando. Então, ou seja, a pessoa tá presa, né, a essas coisas, né? Aquele marido, né, que trai a esposa, então ele sempre, né, tá com medo, né, dessa verdade vir à tona, né? Ou a esposa que trai o marido, né? Então sempre ele tá com medo, né, de isso vir à tona. Então, mas quando você passa pelo altar, você deixa, né, todos esses pecados para trás. É isso, né, que o Espírito de Deus quer nos ensinar. Então, todo pecado, né, foi perdoado. Você é uma nova criatura quando você passa, né, pelo altar de sacrifícios. Ali, né, a palavra de Deus fala assim que Deus, através de Jesus Cristo, né, nos levou, nos lavou todos os nossos pecados. E o sangue de Jesus nos lava, tira, né, todo rastro de mentira, amados. Tira todo rastro de corrupção, tira todo rastro de vaidade. Assim como as águas tiram aquele fedor do animal do servo, ele tira também todo o nosso fedor do pecado, para que nós não sejamos mais presa do inimigo. Ele não tem nenhuma acusação mais contra aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nenhuma acusação há para aqueles que entregam as suas vidas a Jesus Cristo.
E quando a gente passa, né, pelo altar do sacrifício e entra na fonte, então, assim como suspira minha alma, né, assim, né, como o servo busca, né, pelas águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, Deus gera em nós, né, um desejo grande, né, de estarmos buscando a sua presença, um desejo grande, né, de estar nas mãos do nosso Deus, todos os dias. No Salmo 63, 1, está escrito assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha alma, a minha carne te deseja muito, como uma terra seca e cansada, onde não há água. Em São Paulo, né, no Nordeste, passou-se vários anos, né, tinha aquelas secas terríveis, né, hoje ainda tem alguns lugares, né, mas bem menos, né. E São Paulo, né, uns anos atrás aí nós passamos por uma sombra, né, do que era uma seca, né. Então a gente já via aquelas reportagens, né, na terra ali, aquelas represas, né, que eram cheias, né, transbordantes, tudo. E impressionante, aquilo secou, né? Vários lugares, né, quando passava aquelas reportagens, né, aquela terra, né, rachada, né, com aqueles vãos, né, de tanta sequidão, né? E aí a gente vê assim como a terra, né, precisa, né, dessa água, né, como se aquela terra estivesse clamando, né, pela chuva, né? Assim, né, a minha alma, né, clama, né, pela presença de Deus, né? Então quando bate a água, né, quando vem as primeiras chuvas, né, numa terra seca, logo, né, aquela terra absorve, né? Parece que se olhou 5 minutos depois, parece que nem choveu, porque a terra, né, absorveu, né, toda aquela água. Assim a minha alma precisa estar sedento da presença do Deus. Na fonte, né, bebemos da palavra de Deus, que sacia a nossa sede. Na fonte, nossas orações são conduzidas pela palavra, que expressa a vontade do Pai. Então, na fonte, né? Então, na fonte ali, né? Então, nós começamos, né, a absorver, né, a palavra de Deus. Então, nós começamos a ver, né, qual é onde Deus deseja que nós venhamos a caminhar. Então, a palavra de Deus é toda a instrução para as nossas vidas. Seja na alegria, seja nos vales, seja nos montes, a palavra de Deus tem direção para tudo nas nossas vidas. E então essa fonte precisa ser a nossa fonte diária, né? A nossa busca, né, para todas as nossas decisões. Tudo ser baseado, né, na palavra de Deus, na fonte verdadeira. E passando, né, pela fonte, né? Então nós passamos pelo altar, né, onde nós fomos lavados, né, pelo pecado, né? Fomos purificados de todo o pecado. Nós passamos, aí entramos na fonte. Então na fonte nós recebemos a palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, nós podemos orar conforme a vontade de Deus, porque a gente começa a saber o que pedir. Porque antes, muitas coisas, às vezes as pessoas pedem, mas não têm resposta de oração. Por quê? Porque pedem mal, não conhecem a fonte. Mas quando nós oramos, segundo a palavra de Deus, certamente o Senhor nos responde, no seu tempo. No terceiro lugar, lugar santo. Então, agora, né, para entrar, né, no lugar santo, né, no tabernáculo ali, né, então o que tem, né, no lugar santo, né? No lugar santo tem o candelabro de ouro, né, que é a revelação. Então, no candelabro de ouro nós temos a revelação. Tem a mesa dos pães sem fermento. Então, pão sem fermento significa, né, prazer, satisfação.
Jesus fala muito, né, nas suas palavras, o fermento do mundo, né? Então, aquilo que o mundo acrescenta, né? Aquilo que o mundo, né, tenta falar que você precisa, né? E o pão sem fermento é falar assim, olha, o nosso prazer está em Jesus. Eu não preciso de mais nada em Jesus. Jesus me satisfaz. Tem uma música, né, fala, só Jesus, né, me satisfaz. E isso é a pura verdade, né? Só Jesus nos satisfaz. Então é no lugar santo que a gente encontra, né, a satisfação em Jesus, o prazer em Jesus. É no lugar santo, né, que nós somos preenchidos, nós nos completamos, né, na amizade de caminhar com Jesus. E a alma do homem é grande demais. E quando as pessoas não passam por esses processos, né, do altar, não passam pelo processo da fonte, a gente percebe que as pessoas, né, estão aí no mundo, no sistema do mundo, buscando sempre cada vez mais para o preenchimento da vida dela, sabe? Às vezes busca, às vezes através da droga, às vezes através do alcoolismo, através das festas, através das viagens, né? E ela, às vezes, ela viaja em lugares maravilhosos, lindos. E não estou falando que viagem não é legal, não é bacana. Mas quando ela só busca a satisfação nela, o prazer nela, nessas coisas, não é isso que vai preencher o ser humano. O ser humano só pode ser preenchido quando ele está neste lugar santo. Um lugar de pães asmos. Só o Senhor nos preenche. Ali também no lugar santo tem um altar de incenso, né? Então, onde, né, sobe a fumaça, né, com aroma agradável para chegar na presença do Deus vivo. Então, o incenso, né, é adoração. Então, é no lugar santo, né, que a gente já vai deixar, né, boa parte de tanta aquela relação, né, de orações. Senhor, dá o meu emprego. Senhor, né, aumenta meu salário. Senhor, né, dá-me filhos. Senhor, dá-me uma casa melhor. Senhor, dá um carro novo. Então, diminui, né, essa lista, né, porque o Senhor vai te preenchendo e você começa, né, a ter o Espírito, né, a sua alma, né, se dobra, começa a se dobrar diante do Deus vivo e você começa, né, a adorar aquele que é digno de toda adoração. Então é no lugar santo, né, que você começa a se quebrantar, né, começa a render, né, toda a sua vida ao Senhor dos Senhores. Então, isso, né, são passos, né, que a gente precisa, né, deixar que o Espírito Santo vai nos conduzindo nessa crescente, neste aprendizado. É como a oração, né? Percebe assim a oração, né? Então, quando você começa a orar, que oração, né, é disciplina, né? Então, você começa a orar, e você começa a pensar lá, ai, mas Senhor, né? Nossa, eu tenho que pagar a conta de luz. Começa a orar, aí você lembra, né, de um problema lá no trabalho. Aí você começa a orar, você lembra do teu amigo, você lembra da pessoa que foi internada, e você lembra que você pode perder o emprego, você lembra que você pode bater o carro. E você começa, você entra, ora um pouquinho, mas daqui a pouco a tua mente, né, tá longe, né? E aí daqui a pouco você, opa, volta para cá de novo. E aí você continua insistindo. Você precisa continuar insistindo. Até que você vá, até o Espírito Santo começar a crescer em você e o Espírito Santo, né, prevalecer sobre a sua alma. No começo, né, da oração, você começa a sentir, né, cansado, né, sabe, não tem posição boa, né, teu corpo, né, quer moleza, é carne, quer moleza, quer dormir. Mas quando a gente se sujeita, né, o nosso corpo na presença de Deus, Deus vai restaurando essas coisas. E vai sendo prazeroso estar na presença de Deus. E é uma crescente, mas a gente precisa, né, insistir num passo a passo, amados.
No lugar santo, né? Nós temos, é no lugar santo que nós temos a convicção do nosso chamado. Então, é nesse local, né, que a alma da gente começa a silenciar de tantos sonhos nossos, para que o sonho de Deus seja revelado nas nossas vidas. É no lugar santo que a gente começa a ter a disposição de dar a vida pelo outro. É no lugar santo que a gente, né, sabe, os grandes evangelistas, né, que às vezes, né, entraram, né, matas adentro, né, sujeito a doença, sujeito à morte, mas entraram lá para levar a palavra de Deus, dispostos a morrer pelo Evangelho. Como é que uma pessoa faz isso? É porque ela passou ou ela está no lugar santo. Ela percebe que a vida dela está a serviço do reino de Deus. É no lugar santo que a gente aprende, né, a amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Abraão, né, vai e atende, obedece a voz de Deus, vai lá, entrega Isaac para mim, oferece Isaac para mim. Abraão estava no lugar santo. Para oferecer o próprio filho, você precisa estar no lugar santo, onde a voz do Senhor, né, entra, né, na tua vida e você percebe que é o próprio Espírito de Deus que está te orientando, que está te conduzindo. Em Mateus 10, 37 a 39, está escrito assim: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim também. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, achá-la-á. Quem não toma a sua cruz, não é digno de mim. Então, é neste lugar, amados, que a gente, né, vai tomar a nossa cruz, né? Vai pegar o nosso chamado. Para que eu vim aqui na terra? Qual o propósito que Deus tem com a minha vida? Qual o propósito que Deus tem com a tua vida? Você precisa de estar no lugar santo para ter esta convicção, queridos. E passando no lugar santo, né, nós temos a oportunidade, amados, o privilégio de chegar no quarto lugar, lugar santíssimo, o santo dos santos. Ali é tão local assim, né? Deus deu tanta importância, né, a esse estágio, né, a esse estágio de comunhão com Ele, que, né, no tabernáculo, né, quem entrava no Santo dos Santos era só o sumo sacerdote uma vez por ano. Aquele lugar ali era um local consagrado, santificado, um local ali onde manifestava a presença do Deus vivo. Então, se entrasse o sumo sacerdote aí de toda aquela ritual, né? Então eles precisavam de entrar com sininho, né? Para sempre estar ouvindo o barulho, né, do sumo sacerdote ali, porque se silenciasse é porque ele tinha morrido ali, ele entrou em pecado, não estava devidamente preparado para entrar no Santo dos Santos. Então, este é um local muito especial. Mas Deus, né, né, e para entrar no Santo dos Santos, lembra que lá no começo, né, que nós falamos, né, então o que separava o santo do lugar santo dos santos? Era o véu, né? O véu. E quando Jesus morre na cruz, o que a palavra de Deus fala? Eis que rasgou o véu. Né? Então esse véu, amados, foi rasgado para nós hoje. Então nós temos, né, acesso a este lugar todos os dias, se quisermos. Todos os dias nós temos esse privilégio, sabe, esse lugar onde Deus está nos esperando, está nos aguardando.
lugar secreto, lugar de refúgio, onde aqueles que o amam verdadeiramente o encontram. Se buscar, Deus se deixa encontrar. Neste lugar secreto, fisicamente, o que tem lá, né, no tabernáculo, né, na construção do tabernáculo, tinha a Arca da Aliança, que era a presença, né, que significava a presença do Deus vivo, né, na Arca da Aliança. Então, no lugar santíssimo é lugar de santidade, de intimidade, de paz, onde a graça é abundante. Então, é um lugar onde já não tem mais as vozes, né, para você, onde você está orando, né, e outras vozes estão te atrapalhando. Então, é um lugar ali que você chegou assim, silêncio, é paz abundante. Onde, né, você estar sentado numa cadeira, ou se você estar deitado, ou se você estiver de joelho, o teu corpo já não vai reclamar mais, porque ele está cheio, né? Ele está submisso à presença do próprio Deus, amados. Ali é o lugar que você passa horas e nem vê a hora passar, porque o Espírito de Deus está transbordante na tua vida. Então, Martinho Lutero, ele costumava assim se retirar para orar e ele esquecia até de comer tudo, né? De tal intimidade, né, que ele foi alcançando com o Senhor. Às vezes a esposa chegava e falava, não, você vai morrer desse jeito, né? Mas, né, ele não sentia fome, amados, porque ele estava assim envolto, sabe, envolvido, né, com a presença de Deus. Deus o sustentava. E Deus, né, deseja, né, isso para cada um de nós. Né? Deus nos aguarda, né, nesse lugar secreto. No Salmo 46, de 1 a 4, né, tá assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, amados, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, as águas estejam fortes, bravejantes, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Deus Altíssimo. É no Santíssimo, é no lugar santo dos santos que nós possamos experimentar esta palavra, queridos. Enquanto nós não passarmos todo esse processo, nós podemos ler o Salmo 46 várias vezes. Você pode saber esse salmo de cor, mas não fica somente a letra, e a letra mata. É o Espírito Santo que vivifica. É o Espírito Santo que dá vida, que faz com que essas palavras entrem na nossa mente, no nosso coração, e a gente pode experimentar verdadeiramente que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente, por mais tremendo, por maior que seja a angústia, Deus é a nossa fortaleza. Os montes podem se abalarem, podem vir os terremotos, podem vir os maremotos, mas o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente. Nosso Deus é aquele das águas tranquilas, que acalma a nossa alma. Se a gente for lendo mais na frente nesse salmo, vai lá no versículo 10, vai lá, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Deus é o único que pode aquietar a nossa alma, tão agitada, tão preocupada com tantas coisas. Mas se nós entrarmos nesse lugar secreto, o próprio Deus vai aquietar a minha alma e vai aquietar a tua alma, porque Ele é Deus. Ele nos conhece toda a nossa estrutura. Conhece assim a sua maior dor, a sua maior angústia, teu maior sonho. Ele conhece-nos perfeitamente, cada milímetro do nosso corpo, de toda a nossa estrutura, as nossas limitações. E Ele é capaz de nos aquietar. Ele é capaz de fazer com que os rios de água viva passem em todo o nosso ser e nos torna pessoas cheias de paz, cheias de alegria, transbordantes da tua glória. Lá no Salmo 91, de 1 a 7, deixa eu achar aqui. Salmo 91, de 1 a 7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus, Ele pode nos livrar de toda a peste, de todo o demônio que tenta nos acusar, tenta se levantar contra nós. Deus tem um livramento, porque fortes são os teus braços. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole no meio do dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado, diz o Senhor, o Deus vivo, o Deus real, o Deus de eternidade a eternidade, o Deus que criou céus e terra, o Deus que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele garante isto, que Ele nos protegerá, nos guardará. Ele é o nosso refúgio, bem presente em todas as situações. No lugar santíssimo, amados, tudo é pleno. A comunhão, a intimidade, a santidade, o descanso, tudo excede a nossa compreensão. Na nossa mente natural, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue dimensionar essa paz que nós experimentamos quando estamos na presença dele. É uma paz onde já não tem acusador. Tudo fica tão pequeno. Todas as nossas preocupações gigantescas quando nós estamos no Santo dos Santos. Tudo fica minimizado, porque Deus consegue nos preencher. Deus consegue nos satisfazer. E tudo isso, amados, toda essa plenitude, de estar ali no Santo dos Santos, que nós podemos experimentar hoje. E isto ainda, amados, eu falo, é sombra diante da eternidade, quando estaremos com o Senhor eternamente. É sombra, essas coisas que nós estamos experimentando, maravilhosas, ainda é sombra do que há de acontecer, do que há
de ser revelado a nós, filhos de Deus.